Uma boa noite e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, irmãos e irmãs, filhinhos e filhinhas de Deus. Convido vocês agora para lermos junto o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, de Judá. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 15, o versículo 1 e o 17, e o versículo 7. Repito, está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeã. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes. E Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei, e uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e temido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os sacerdotes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparecer com um touro ou 7 carneiros podem se tornar
sacerdotes de Deus falsos. Podem se tornar sacerdotes de deuses falsos. Então, deuses falsos, aceite a qualquer um. Porque eles trabalham por dinheiro e por objetos. Qualquer um pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quantos anos o Senhor é? Quanto a nós o Senhor é o nosso Deus. E nunca rejeitamos os nossos sacerdotes. São descendentes de Arão. Eles servem a Deus e não ajudados pelos levitas. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso. Colocam os pães sagrados na mesa, pura. E também à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus. Mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente. E os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas, a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer, mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias. E o seu exército, os soldados de Israel, fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias, e os seus soldados foi uma matança enorme. Assim os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos nossos antepassados.
o povo de Judá confiaram tanto em Deus que Deus deu a vitória a eles. O Deus dos seus antepassados deu a vitória a eles. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Agora todos vocês, meus irmãos, ouçam com atenção que todo aquele que se revolta contra Deus, contra o Senhor nosso Deus, ele fica sozinho, à deriva, correndo perigo de morte, e Deus não está com ele, porque é desobediente, desleal ao Senhor nosso Deus. E agora todos vocês fiquem com a paz de Deus e do Messias, seu Filho, chamado Cristo Jesus. E do Espírito Santo de Deus. Fiquem com a paz de Deus, com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, o Filho de Deus, e com o Espírito Santo de Deus. Todos vocês, irmãos e irmãs, meditem bem na palavra que foi lida agora. Até logo. Amém.